O juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal no Paraná, tomou hoje sua decisão a respeito da acusação de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o dono oculto de um apartamento triplex no Guarujá, recebido como propina paga pela empreiteira OAS em troca de benefícios em obras da Petrobras. Numa longa sentença de 218 páginas, o juiz Moro resume as acusações que pesam contra Lula, relata os argumentos da defesa e analisa minuciosamente as provas documentais, periciais e testemunhais para concluir. O ex-presidente Lula é culpado dos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. E por esses crimes, deve cumprir uma pena de 9 anos e meio de prisão em regime fechado. É a primeira vez na história em que um ex-presidente da República é condenado por crime comum no Brasil. Lula poderá recorrer da decisão em liberdade. Logo no início da sentença, o juiz Sérgio Moro rebateu os argumentos da defesa de Lula de que não poderia julgar o processo contra o ex-presidente e seguiu apontando o que argumenta a acusação e o dilema sobre a propriedade do triplex. O juiz relembrou a acusação do Ministério Público de que o grupo OAS concedeu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o apartamento 164A triplex no condomínio Solares, no Guarujá, e ainda a reforma do apartamento como vantagem indevida. Moro lembrou também que, segundo a defesa de Lula, o triplex 164A jamais pertenceu ao ex-presidente. E, embora tivesse sido a ele oferecido em 2014, não houve interesse na aquisição e, portanto, não houve a compra. Para o juiz, essa é a questão crucial do processo, pois se determinado que o apartamento foi de fato concedido a Lula pelo grupo OAS sem o pagamento correspondente, haverá prova da concessão a Lula de um benefício patrimonial considerável estimado em R$ 2.424.000 e para o qual não haveria uma causa ou explicação lícita. Para o juiz, na resolução desta questão, não é suficiente um exame meramente formal da titularidade ou da transferência da propriedade do triplex. Porque, segundo a acusação, a concessão do apartamento ao ex-presidente Lula teria ocorrido de maneira subreptícia, com a manutenção da titularidade formal do bem com o grupo OAS, também com o objetivo de ocultar e dissimular o ilícito. Para Moro, apesar de não haver escritura em nome do ex-presidente, é preciso examinar as provas documentais. Moro afirmou que, embora não haja dúvida de que o registro da matrícula do imóvel aponte que ele permanece em nome da OAS Empreendimentos S.A., do grupo OAS, isso não é suficiente para a solução do caso. De acordo com o Moro, nem a configuração do crime de corrupção, nem do crime de lavagem, que pressupõe estratagemas de ocultação e dissimulação, exigiriam para a sua consumação a transferência formal da propriedade do imóvel do Grupo OAS para o nome do ex-presidente Lula. Uma das provas, segundo Moro, são rasuras em documentos de adesão da cota habitacional no edifício do Guarujá. Os documentos, que, como todos os outros contratos, passaram por perícia, foram encontrados no apartamento do ex-presidente em São Bernardo do Campo. O número 141 de um apartamento mais simples foi escrito em cima de 174, que seria a primeira numeração do triplex. Outra rasura foi identificada do lado esquerdo do documento, na palavra triplex. Para Moro, essa constatação revela que havia a pretensão de adquirir o apartamento. Ainda de acordo com o Moro, há registros documentais de que todos os cooperados com direito a unidades da Bancop tiveram que optar, no prazo de 30 dias, por celebrar novos contratos de compra e venda com a OAS Empreendimentos ou por desistir e solicitar a restituição do dinheiro. E que não consta que o ex-presidente Lula ou sua esposa Marisa Letícia teriam tomado qualquer uma das providências. Moro também sustenta que não há qualquer registro de que Lula e a família foram cobrados pela Bancop ou pela OAS para realizar formalmente qualquer das opções. Neste ponto da sentença, o juiz Sérgio Moro evidencia que o triplex era do ex-presidente. Citou as declarações de renda de Lula e Dona Marisa de que não houve alteração formal da contratação junto à Bancop ou à OAS Empreendimentos antes do início das investigações.
afirmou que documentos apreendidos na sede da Bancop mostram que a unidade estava reservada a Lula e ressalta que o triplex jamais foi colocado à venda, ao contrário do apartamento mais simples, o 141, vendido em agosto de 2014. Moro também afirmou que a reforma do apartamento é prova de que o triplex é de Lula. O juiz lembrou que Léo Pinheiro realizou reformas expressivas durante todo o ano de 2014 com despesas de mais de R$1.100.000, incluindo a instalação de um elevador privativo para o triplex, instalação de cozinhas e armários, retirada da sauna, demolição de dormitório e colocação de aparelhos eletrodomésticos. Que tal reforma não foi feita para nenhum outro apartamento no condomínio Solares e que essas são características de reforma personalizada para atender a cliente específico e não para incrementar o seu valor para o público externo. E ainda, Moro listou as notas fiscais da construtora responsável pela reforma, num valor de mais de R$770 mil, e destacou que todas foram emitidas para a OAS. Entre outras provas de que as reformas eram para Lula, Moro citou e-mails e mensagens de telefone. Entre estas provas estão as que fazem referência ao projeto do Guarujá e ao da Praia, e que foram submetidos à aprovação da Madame ou Dama. Sérgio Moro diz que é inequívoco que se trata de projetos submetidos à esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, como, aliás, confirmado pelos interlocutores. Em seguida, Sérgio Moro faz um resumo sobre as provas materiais e cita documentos apreendidos pela polícia, por exemplo, na sede da Bancop e no apartamento do ex-presidente. São documentos que mostram que Dona Marisa Letícia e o ex-presidente tinham direito a um apartamento mais simples. Moro afirma que quando a OAS assumiu a obra, eles nunca informaram se iriam continuar pagando as cotas ou se pediriam o dinheiro de volta. Todos os outros compradores tiveram que fazer essa escolha. O juiz citou uma reportagem publicada em 2010 pelo jornal O Globo, que destacava muito antes do início da investigação que o apartamento triplex do edifício Solares pertencia a Lula e a Dona Marisa Letícia e que a entrega estava atrasada. Na sentença, Sérgio Moro ressalta ainda contradições nos depoimentos prestados pelo ex-presidente Lula. Primeiro, a Polícia Federal em São Paulo em março do ano passado, quando foi alvo da 24ª fase da Lava Jato. E depois, ao próprio Moro em Curitiba. Moro disse que o depoimento prestado em juízo e mesmo antes, o prestado perante a autoridade policial pelo ex-presidente, são absolutamente inconsistentes com os fatos provados documentalmente. Moro ressaltou que Lula, ao longo do seu depoimento, foi confrontado com todas essas contradições entre as suas declarações e o constante nos documentos, e não apresentou esclarecimentos concretos. E que a única explicação disponível para as inconsistências e a ausência de esclarecimentos concretos é que, infelizmente, o ex-presidente faltou com a verdade dos fatos em seus depoimentos acerca do apartamento triplex. Moro ainda ressalta que testemunhas ligadas à OAS e ao condomínio também comprovam que o apartamento era de Lula. Entre os nomes citados por Moro estão o da engenheira da OAS, Marilza da Silva, que disse ser responsável pela assistência técnica do edifício Solares. Moro ressaltou que, ainda segundo a avaliação da testemunha Marilza Aparecida da Silva Marques, Marisa Letícia Lula da Silva era tratada não como uma adquirente potencial do imóvel, mas como uma pessoa para a qual ele já havia sido destinado. Na sentença, o juiz Sérgio Moro também cita o depoimento do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que confirmou que o triplex foi reservado à família de Lula em 2009, que a OAS não poderia vender o imóvel e que a diferença de preço do imóvel e o custo das reformas seriam abatidos das dívidas de propinas do grupo OAS com o Partido dos Trabalhadores, ligado ao esquema da Petrobras. O juiz Sérgio Moro declarou que as provas documentais confirmam a tese da acusação de que o triplex foi atribuído ao ex-presidente e sua esposa desde o início da contratação e que as reformas do imóvel foram feitas para atendê-lo especificamente. Moro afirmou que essas provas documentais corroboram os depoimentos que atribuem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa a propriedade do apartamento desde a transferência do empreendimento imobiliário da Bancop para a OAS Empreendimentos. O juiz também deu ênfase à palavra de Léo Pinheiro, que afirmou:
O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancop. Já me foi dito que era do presidente Lula e de sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do presidente. Moro disse que levou em conta a possibilidade de Léo Pinheiro e do ex-executivo da OAS, Agenor Franklin Medeiros, serem criminosos confessos. Mas conclui que os depoimentos dos dois têm amplo apoio em prova documental, o mesmo não ocorrendo com os álibis contraditórios do ex-presidente, e que devem as declarações deles ser tidas por corroboradas. Em seguida, Sérgio Moro elogiou o governo do ex-presidente por ter fortalecido os meios para combater a corrupção. Mas disse que Lula não será o primeiro governante que subestimou a possibilidade de que o incremento dos meios de controle pudesse levar à descoberta de seus próprios crimes. Na condenação, o juiz Sérgio Moro seguiu analisando os pontos citados pela defesa do ex-presidente Lula. Um deles é a afirmação de que a OAS ofereceu o triplex como garantia em hipoteca numa transação financeira, o que provaria, segundo a defesa, que o apartamento era da construtora e não do ex-presidente. O juiz disse que, apesar dos argumentos, trata-se aqui de uma operação normal de financiamento da OAS Empreendimentos, que captou recursos no mercado financeiro em que não foi oferecido como garantia apenas o apartamento triplex, mas todos os imóveis do referido empreendimento imobiliário. Moro conclui que o argumento da defesa é manifestamente insustentável. Moro também afirmou que a defesa de Lula, como álibi, tentou aparentemente transferir a responsabilidade pelo triplex para a falecida Dona Marisa Letícia, já que foi ela quem assinou os documentos da Bancop de compra do apartamento. Segundo Moro, é evidente que se tratava de uma iniciativa comum ao casal, pois a propriedade imobiliária transmite-se ao cônjuge em regime de comunhão de bens, e que a aparente tentativa de transferir a responsabilidade à ex-primeira-dama não é convincente. A seguir, o juiz Sérgio Moro entra na parte da conclusão da sentença. Ele destacou que, examinadas todas as provas materiais, os depoimentos das testemunhas e os interrogatórios dos acusados, é possível manifestar conclusões. Moro segue afirmando que foi provado o esquema criminoso que vitimou a Petrobras e que envolvia ajustes fraudulentos de licitação e o pagamento de vantagem indevida a agentes da Petrobras, agentes políticos e a partidos políticos. O juiz afirmou que o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha um papel relevante no esquema criminoso, pois cabia a ele indicar os nomes dos diretores ao Conselho de Administração da Petrobras e a palavra do governo federal era atendida. Moro destacou que Lula admitiu em seu interrogatório que era o responsável por dar a última palavra sobre as indicações, ainda que elas não fossem necessariamente sua escolha pessoal e ainda que elas passassem por mecanismos de controle. Moro também afirmou que, provado que as duas versões apresentadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o ocorrido em relação ao apartamento 164A Triplex, no condomínio Solares, no Guarujá, não são consistentes com as provas documentais constantes nos autos. O juiz também disse que foi provado também que os depoimentos no sentido de que eles seriam meros potenciais compradores não são consistentes com as provas documentais constantes nos autos. Moro também afirmou que os álibis de Lula são falsos. O juiz destacou que, considerando então que Lula e sua esposa eram proprietários de fato do triplex, que as reformas foram a eles destinadas e que os álibis do ex-presidente são falsos, há corroboração dos depoimentos dos acusados Léo Pinheiro e de Agenor Franklin Magalhães Medeiros, de que houve um acerto de corrupção, tendo por beneficiário específico o ex-presidente Lula. O juiz destacou também que, afinal, e isso foi admitido pelo próprio ex-presidente, embora com argumentos falsos, jamais houve discussão concreta com ele sobre o preço do apartamento. Jamais foi discutido concretamente que o ex-presidente pagaria a diferença necessária. E jamais houve discussão sobre o ressarcimento da OAS Empreendimentos pelas despesas havidas na reforma. Aliás, sequer houve questionamento sobre a diferença de preço e custos das reformas.
O juiz Sérgio Moro destacou que, definido que o triplex era de fato do ex-presidente Lula e que as reformas o beneficiavam, não há no álibi dele o apontamento de uma causa lícita para a concessão de tais benefícios, restando nos autos, como explicação única, somente o acerto de corrupção, decorrente em parte dos contratos com a Petrobras. E que está provado, portanto, o crime de corrupção. E, no fim, Sérgio Moro determina a condenação do ex-presidente Lula por um crime de corrupção passiva, por receber vantagem indevida da OAS em decorrência de um contrato com a Petrobras. Também por lavagem de dinheiro, envolvendo a ocultação e dissimulação da titularidade do apartamento triplex e de ser o beneficiário das reformas realizadas.